início a mais um trabalho nosso aqui, que é EAD, vai ser essas aulas EAD, por enquanto, ninguém sabe até quando, da continuidade aos assuntos que a gente estava vendo em sala de aula, que é os chamados conteúdos programáticos. Na última aula, na última videoaula, na verdade, a gente viu um pouco sobre questões do Enem e SAEP, além do conteúdo programático. Esse agora a gente vai ver sobre os processos de eletrólise utilizados na obtenção de alumínio e de outros metais. É o seguinte, eletrólise nada é chamada eletrólise ígnea, que a gente vai ver aí, é quando o composto iônico é aquecido até ser fundido. A questão de eletrólise é o seguinte, a gente já viu isso aí há algum tempo atrás, também envolve a oxidação. Aí nesse caso aqui seria o seguinte, eu usei na última aula uma questão de Enem que falava sobre isso. Como é que fazia para poder retirar o alumínio a partir da bauxita. Vamos lembrar de uma coisa, que todo material, todo metal, ele é retirado a partir de um minério. E para conseguir sair, tem que passar por alguns processos químicos, em alguns casos. Outros tem que ser processo físico mesmo, tem que ser na base da pancada. Nesse caso aqui seria o alumínio. Aí tem a bauxita, que a bauxita no caso seria o minério. Ela passa por um processo de purificação. Aí a partir desse processo de purificação vai passar pela eletrólise ígnea, que eu falei que é um aquecimento dessa água, até a obtenção do alumínio da forma que a pessoa bem desejar. Vamos mais na frente ver como é que ocorre. E esse caso aqui também são equações que mostram o funcionamento da extração desse alumínio. Nesse caso aqui, deixa eu pegar a ponta do laser. Nesse caso aqui tem uma equação que se retira esse alumínio a partir do ácido clorídrico. Olha aqui a fórmula, está utilizando o ácido clorídrico no meio. Ele passa por todo esse processo aqui até ter o alumínio como etapa final. Aí também é uma questão que a gente tem que ver em relação à semi-reação e semi-reação do cátodo e semi-reação do ânodo. Vê só, tem a semi-reação de cátodo e ânodo e tem também a reação global. Nesse caso aqui, para a gente tentar identificar de forma mais grosseira o que é um e o que é outro, vê só o cátodo. Se atente a essa primeira parte aqui, ó, vê só. Aqui tem 4 alumínios, né? Mais esse 12 aqui do lado, vê só. Vamos esquecer esses números aqui que eu falei, só identificar a fórmula. Nesse caso aqui, você vê que tem esse elemento aqui, ó, e ele é somado com esse outro. Aí veja aqui que tem essa seta aqui, que depois aparece esse alumínio. Nesse caso aqui, isso aqui seria o reagente, aqui a reação. Veja aqui, isso aqui é uma semi-reação do cátodo. Quando for perguntado na questão, identifique a semi-reação de um cátodo e um ânodo, a gente vai olhar aqui agora. Olha aqui, presta atenção. Tem esse, aqui uma reação aqui 4 alumínio, e tem esse 12 aqui, ó, e perdeu elétrons. Nesse caso tem esse mais no meio aqui, ó. Quando tem esse cátodo aqui, que tem essa soma aqui, e depois vem a seta, é um cátodo. A partir do momento que tem a reação a seta e o sinal de mais aqui, ó, juntando os dois elementos, vem depois da seta, é ânodo. Antes da seta, o maisinho cátodo. Depois da seta, a soma aqui é ânodo. Isso aqui é uma forma da gente tentar identificar como são o funcionamento de semi-reações, tanto do cátodo como do ânodo. Aí a questão do oxigênio, ele reage com o carbono, de acordo com toda essa equação aqui, fica dessa forma. Nesse caso aqui, a gente está observando dessa forma, a gente percebe que isso aqui é uma semi-reação de cátodo. Aqui, ó, o maisinho aqui, ó, aqui também é a seta. Mais seta, aí mais seta é cátodo, seta mais é ânodo. Aí voltando agora para o assunto. Aí nesse caso aqui, como eu falei lá, né? Que eu falei que um era ânodo e outro era cátodo, a gente relembrando lá, a reação global seria a mistura de tudo, seria o resultado de todos. Aí nesse caso aqui, mostra aqui a reação global, que isso aqui
a junção do ânodo, da semi-reação do ânodo e a semi-reação do cátodo. Nesse caso aqui, toda essa reação global é dada, no caso do esquema para retirar o alumínio, ela é dada dessa forma aqui. Essa aqui é o resultado dela geral. Aí como ela funciona na prática? Vê só. Aqui dentro é colocado um líquido, tá aqui ó, água, ponto C. Aí lá dentro são bolhas de gás carbônicos que elas vão receber alguns elétrons, essas buchinhas aqui, esses eletrodos. Eles vão receber alguns elétrons, tanto do ânodo como do cátodo. Quando é recebido eletricidade dentro de água, é liberado alguma forma de calor. Quando você vai lá liberar energia, elétrons dentro da água, lado positivo e negativo, ele vai começar a liberar calor. E esse calor vai fazer com que a alumina, que mais na frente a gente vai ver o que é, vai se soltar do alumínio fundido. Aí isso aqui é uma forma de separação desse metal. É colocada eletricidade dentro da água, essa água vai começar a aquecer através desse processo chamado eletrólise ígnea, e nisso esse metal começa a separar, vai transformando o alumínio puro. O alumínio vai saindo de seu mineral, porque se o alumínio for pego ele puro no mineral dele, na bauxita no caso, ele não tem valor comercial nenhum, não serve para porcaria nenhuma. A partir do momento que você faz essa transformação aqui, você retira o alumínio e sim, o alumínio tem algum interesse econômico, alguma função econômica, que serve para fazer um monte de coisa, motor de carro, geladeira, fazer bicicleta, um monte de coisa. Vê só em modo geral aqui está explicando que na produção de 1 tonelada de alumínio usa-se, vê só a quantidade de perca, de 4 a 5 toneladas de bauxita, são retiradas 2 toneladas de alumina, que vê só, são 3 processos, bauxita, alumina e alumínio. Ou seja, no modo geral, para se conseguir 1 tonelada só de alumínio, são necessárias 5 toneladas de bauxita. Ou seja, é muito material. Aí esse material todinho é jogado fora. Aí só é aproveitado 1 toneladazinha só. E essa tonelada é justamente aproveitada a partir da eletrólise ígnea. Entre as principais ligas metálicas dos alumínios, o que seria uma liga metálica? Eu já expliquei isso em sala de aula. Um metal, ele sozinho, talvez ele não sirva de muita coisa não. Mas para ele começar a funcionar, ter uma finalidade econômica, é necessário que ele se funda a outros metais. Aí a partir do momento que eu junto um metal com outro, por exemplo, ouro e prata, eu vou ter uma liga metálica, eu não vou ter mais um metal. As ligas metálicas é a junção de 2 ou mais metais. Nesse caso aqui são 3 ligas metálicas, que é o duralumínio, o magnálio e o níquel. Aí nesse caso aqui a composição é 95,5% de alumínio, 3% de cobre, 1% de manganês e 0,5% de magnésio. Aí para que ele serve? Peças de aviões. Veja, para você ver o quanto alumínio ele é utilizado. Assim, ele tem inúmeras finalidades. Aí o magnálio, ele tem 90% de alumínio e 10% de magnésio. É uma liga extremamente leve. Também é utilizada para fabricar aviões e alguns automóveis também. E o alníquel, ele tem 63% de ferro, 20% de níquel, 12% de alumínio e 5% de cobalto. Eles são utilizados para fazer uns imãzinhos que você tem em casa e você utiliza em geladeira e tudo mais. Aqui estamos aqueles materiais que eu falei no começo da aula. A bauxita ela é retirada dessa forma aqui. Ó. Quando a pessoa vai lá começar a explodir pedras e tudo mais, sabe um local que tem muita bauxita, eles vão lá, quebram e tiram isso aqui. Ó. Inclusive o país assim, que tem maior concentração desse material no mundo é a Jamaica. Eles vão lá, retiram esse material do jeito que está aqui. Ó. Vamos relembrar aquele assunto lá aqui para fazer 1 tonelada disso aqui. Ó. É necessário 5 toneladas disso aqui, ó, de bauxita pura. A partir dessa bauxita, ela passa pelo processo de eletrólise ígnea, é colocada lá dentro para poder retirar isso aqui, chamado de alumina. Só que esse material alumina não serve muita coisa não.
eu tiro 5 toneladas daqui para conseguir 2 toneladas daqui. Aí a pessoa pergunta, e para onde vai as 3 toneladas? É descartada, não serve, não tem mais serventia nenhuma. Aí eu vou lá, 5 toneladas, retiro 2 toneladas para fazer alumínio. Só que ainda não é o material que eu quero. Aí eu vou finalizar o processo para conseguir o alumínio. Aí eu passo de 5 toneladas, 2 toneladas e 1 tonelada. Ou seja, em todo o processo é descartado 4 toneladas. Isso acontece com a maioria dos minerais e metais que a gente tem em nossas vidas. E esse aqui foram as referências que eu utilizei. E nas próximas aulas a gente conversa mais sobre esse assunto, vamos se aprofundar um pouco mais.